E para a gente entender melhor o contexto, as consequências da morte do ex-delegado, a gente vai falar agora com André Santos Pereira, delegado da Polícia do Estado de São Paulo e presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado pela disposição para poder conversar com a gente. Em primeiro lugar, o senhor conheceu o Rui Ferraz. Eu queria que o senhor falasse da importância do trabalho de Rui Ferraz no trabalho contra organizações criminosas, contra facções criminosas. Boa tarde. Muito boa tarde. O Dr. Rui, ele tem um histórico de enfrentamento ao crime organizado muito forte, muito consolidado aqui no estado de São Paulo. E ele é reconhecido nacionalmente e internacionalmente por força desse trabalho. Então, é óbvio que, em primeiro lugar, a gente presta a nossa solidariedade aos familiares, a todos os amigos, aos colegas de profissão do Dr. Rui. Eu tive contato com ele quando ele atuava como delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, sempre nos recebeu de maneira muito cordial, sempre muito interessado com todas as pautas da segurança pública e com todas as pautas voltadas aos aspectos funcionais dos policiais civis e até mesmo da categoria dos delegados, durante nossas interações aqui pela Associação dos Delegados. Portanto, a gente perde um grande colega e a sociedade perde um herói que enfrentou o crime organizado durante seus 40 anos de carreira na Polícia Civil como delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Foi essa atuação? Por que essa atuação foi tão importante contra uma grande facção criminosa aqui do Brasil? Olha, o Dr. Rui não trabalhou apenas no enfrentamento contra uma organização criminosa, foi contra várias organizações. Esse trabalho vem lá desde do ano 2000, quando ele foi um dos pioneiros na investigação da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, mas outras atuações estão no currículo que enaltecem o trabalho do Dr. Rui. Ele passou pelo DENARC, ele passou pelo DECAP, que é um grande departamento aqui da capital do estado de São Paulo, passou também pelo DEIC e foi delegado-geral de 2019 a 2022. E nesse período, ele foi um dos responsáveis pelo isolamento em regime diferenciado de lideranças do Primeiro Comando da Capital e de outras organizações criminosas também. Então, a gente tem essa trajetória de enfrentamento ao crime organizado realizada pelo Dr. Rui e, mais uma vez, a gente tem aí uma grande perda para a população, embora aposentado e tendo que desenvolver uma outra atividade, inclusive lá como secretário de administração lá em Praia Grande, para complementar a renda dos proventos da aposentadoria. Acredito eu que o Dr. Rui também realizou um grande trabalho lá em Praia Grande, talvez tenha incomodado alguns interesses e a gente vai ter todas as linhas de investigação aí checadas no decorrer aí do inquérito policial. Delegado, além de uma tragédia, perda para familiares, amigos, colegas, o que simboliza essa ação contra um agente do Estado? Olha, eu tenho refletido muito de ontem para hoje para entender o contexto e o que é que isso significa, Nós temos os executores, que são aqueles que realizaram ali, que puxaram o gatilho. E vamos colocá-los numa perspectiva de técnicos. A gente vê que eles atuaram de maneira técnica, de maneira muito bem organizada e planejada, e isso nos dá a convicção de que há um planejamento e que outras pessoas estão por trás desse crime. Essas pessoas que executaram não são as mesmas que planejaram na nossa visão aqui. Portanto, tudo isso deve ser esclarecido e a gente percebe que essas pessoas que planejaram o crime, que determinaram essa execução, não esses que puxaram o gatilho, mas aqueles que planejaram e determinaram, eles quiseram passar uma mensagem para o Estado. Eles quiseram dizer o seguinte, talvez, olha, a gente pode fazer com qualquer um, inclusive com um ex-delegado-geral, inclusive com alguém que trabalha na linha de frente do enfrentamento ao crime organizado. Portanto, nós temos um simbolismo, sim, em relação a esse evento, um evento trágico e que nos traz aí uma irresignação, ou seja, um inconformismo diante de todo esse cenário. E agora a gente precisa ter
uma sensibilidade das autoridades públicas para que essa situação seja resolvida. A população não aguenta mais e as forças de segurança pública precisam ter um tratamento com um pouco mais de sensibilidade por parte do Estado e de proteção também nesse aspecto. Obrigado. A partir das primeiras imagens, das primeiras informações desse crime, o que a gente ainda já consegue perceber, já consegue entender desse crime? Além de que ele foi organizado, é uma ação organizada, como o senhor citou, planejada a partir dessas pessoas que aparecem aí na imagem, perseguindo a vítima. O que mais que a gente já consegue perceber desse crime? Olha, a gente costuma dizer que a cena do crime, o local do crime, conversa com os investigadores, conversa com a autoridade policial, com o delegado de polícia que está à frente do caso. Portanto, são indícios, são elementos que são coletados ali no local em que a gente vai traçando toda a dinâmica do ocorrido. Algumas perguntas elas têm que ser respondidas e isso vai ser feito no inquérito policial que está sendo muito bem conduzido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. E que perguntas são essas? Quem praticou o crime, como, quando e, principalmente, por que o crime foi praticado? Então, essas respostas elas vão surgindo no decorrer do inquérito policial. A gente já tem aí a manifestação do secretário de Segurança Pública, do próprio delegado-geral, no sentido de que houve a identificação de alguns executores do crime e, a partir disso, a gente espera fechar esse quebra-cabeça e sabemos que a Polícia Civil do Estado de São Paulo dará essa resposta à população e a todos nós, colegas de profissão do Dr. Rui, e a todas as forças policiais que estão todos comovidos neste momento. O Brasil inteiro está esperando e aguardando e confiando que nós vamos ter respostas efetivas em breve. E para além da identificação dos responsáveis pela execução, o que a gente pode esperar da atuação do poder público, Polícia Civil, junto com as outras polícias, com outros órgãos do poder estadual, federal, nos próximos dias, a médio e longo prazo, depois dessa execução? Esse é mais um evento e agora nós estamos atingindo patamares de afronta direta ao próprio Estado, com uma execução dessa natureza, da forma como foi feita. O que a gente espera e que a gente cobra das autoridades públicas em todos os aspectos, seja em nível nacional, estadual ou municipal, e de todos os poderes, poder judiciário, o próprio poder legislativo, é de que haja uma grande coalizão, um grande pacto desses atores que representam esses órgãos no sentido de sentar e buscar os consensos. Olha, a gente precisa tratar primeiro daquilo que é consensual, daquilo que todo mundo acredita que é o caminho para resolver o problema da segurança pública, sair do campo do discurso e partir para o campo dos resultados. É disso que a população precisa neste momento. Então, eu acredito que o primeiro passo é esse, é deixar viés ideológico de lado, é deixar de lado a tentativa de potencializar o seu aspecto individual, político, de uma mera manifestação que ganhe aí holofotes e a gente partir para resultados. É isso que a gente espera aqui, tanto como cidadão, quanto como um integrante da Força de Segurança Pública, que nós somos e que esperamos ter esse olhar de que é necessário a busca dos consensos para a gente entregar resultados e sair do campo dos discursos. Eu acredito que é isso que a população precisa neste momento e esse caso é simbólico para que a gente tenha realmente essa virada de chave e as pessoas sentando para conversar de maneira séria e para entregar os resultados que todo mundo precisa. A Polícia Federal ofereceu, num primeiro momento, apoio à Polícia Civil do Estado de São Paulo nas investigações. Inicialmente está descartada uma federalização nas investigações desse caso. Eu queria saber da sua avaliação, cabe uma federalização nas investigações desse caso, passar para a Polícia Federal? Uma federalização ela é um procedimento complexo do ponto de vista técnico, jurídico. Você deve preencher alguns requisitos para que isso ocorra. Eu acredito que esses requisitos não estão presentes neste caso, inclusive a gente tem
pouco tempo, né? Nós temos aí menos de 24 horas do ocorrido, nós já temos respostas sendo dadas, a Polícia Civil do Estado de São Paulo está empenhada para resolver esse caso o mais breve possível, portanto, eu descartaria qualquer federalização do caso. Eu acredito que nós vamos conseguir dar essa resposta no âmbito doméstico, ou seja, aqui dentro do próprio Estado de São Paulo, e a gente espera também que aqui no próprio Estado de São Paulo a gente evolua na proteção dos agentes de segurança pública, ou seja, daqueles que estão na linha de frente. Não é possível que a gente continue tendo que exercer nossas atividades com riscos em relação às nossas prerrogativas, desenvolver atividades de enfrentamento ao crime com riscos de processos judiciais e com risco de sermos vitimados pelo crime organizado, né? Então, protocolos no sentido de que ameaças sejam tratadas de maneira séria pelo próprio poder público, né? Quando um agente é ameaçado, eu acredito que são medidas que devem ser adotadas e nós vamos propor neste sentido, para que o próprio governo do Estado adote essas medidas. Situações como essa trazem oportunidades para que a gente repense e melhore o tratamento em relação às forças de segurança pública, sem dúvida nenhuma. Delegado, uma última pergunta. O crime aconteceu em Praia Grande, litoral de São Paulo. É possível explicar como que o crime organizado conseguiu se instalar e como que ele age nessa região, no litoral de São Paulo? A gente tem um contexto histórico para que essas organizações criminosas elas dominem determinados territórios. E esse contexto é multifacetado. A gente tem um contexto de escoação ali daquela região para o próprio tráfico de drogas internacional ou até mesmo dentro do próprio Estado brasileiro. Nós temos diversos contextos, né, para explicar essa instalação do crime organizado naquelas localidades. O que a gente vê também é que, embora o esforço do poder público, aí aqui eu me refiro à Secretaria de Segurança Pública, de buscar atuar naquela região, isso por meio, né, de operações específicas, como a Operação Escudo, a Operação Verão, que fica ali, que foram realizadas naquelas localidades, a gente vê que o caminho talvez seja muito mais voltado a atividades de inteligência, de mudanças na legislação para que criminosos sejam presos e fiquem presos por mais tempo, do que até mesmo medidas ostensivas e que tragam uma sensação de segurança num primeiro momento, mas que não solucione os problemas. Conforme eu disse antes, é necessário todo mundo sentar, pensar nos caminhos, tratar dos consensos de maneira inicial e os dissensos eles vão sendo tratados de maneira progressiva. Mas o que a gente vê é que as políticas que estão sendo adotadas, no momento, elas não estão trazendo o resultado que a população precisa e aquela região é um exemplo disso. Tá certo. André Santos Pereira, delegado da Polícia do Estado de São Paulo, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista, obrigado por aceitar o nosso convite e trazer esses esclarecimentos. Que agradeço.